A gente teve várias etapas de evolução, né? Quando eu me formei, em 2001, estava começando a internet no Brasil e estava num momento assim, era meio que uma ressaca o grande boom naquele momento tinha sido no ano 2000. E no final do ano 2000, estava uma espécie de descrédito. Não, porque em 99 a internet ia dominar o mundo e tudo ia ser feito via internet, todos os negócios iam ser feitos via internet, as pessoas só iam comprar as coisas via internet. Essa era a promessa de 98, 99, né? As pessoas estavam nessa expectativa de que ia acontecer muito rápido, né? Você não ia comprar mais coisas em loja, tudo que você comprava, todo tipo de negócio que você fazia, toda a sua vida ia ser automaticamente digitalizada. E aí em 2000 ficou claro que não ia ser assim. Não era nem naquele momento, naquela velocidade. Então 2001 era meio que uma ressaca, né? Os grandes investimentos em internet daquela época, elas tinham dado errado. As empresas tinham fechado e tal. E naquele momento, mesmo assim, eu escolhi entrar num projeto que estava começando, né? Já tinha sido lançado, mas era muito incipiente, de um portal, de uma plataforma de treinamento, de educação e de conhecimento de pecuária de corte, que era o Beef Point, em que não foi eu que fundei, mas era um negócio que era incipiente. Ele não, né, tinha, vamos dizer, a massa crítica, e o número de pessoas e a credibilidade praticamente não existia, né? Existia o nome, existia o site, né? Recém-formado, super imaturo e sem experiência, mas com muito idealismo, com muita energia, com muita vontade, com muita paixão e acreditando muito nessa ideia de que a internet vai democratizar o acesso à informação. Eu mergulhei de cabeça nisso. E aí, no início, era muito uma coisa técnica, né? Então, quais são os melhores profissionais do Brasil e às vezes até de fora nas áreas mais importantes de pecuária? Então, os melhores em nutrição, os melhores em sanidade, os melhores em reprodução, os melhores em genética, então, os melhores em pastagem, os melhores em adubação, os melhores em manejo de pasto. Quem são os melhores disso aí? E vamos trazer esse conhecimento, vamos difundir esse conhecimento, vamos democratizar esse conhecimento técnico, o que tem de melhor no Brasil e às vezes até fora do Brasil, e espalhar isso, difundir isso através de conteúdo, de artigos, de cursos, de eventos, né, do que fosse. E aí nessa fase funcionava, era uma coisa que era interessante, que dava certo. Mas logo eu vi que isso não era suficiente. A minha grande pergunta era: o que faz a diferença nas fazendas que são diferentes? O que faz uma fazenda ser diferente de outras, como negócio, como lucro, como crescimento? O que é o fator que realmente muda o jogo? O que vira a chave? Né? E aí a parte técnica não era. Porque parte técnica é muito importante, mas você tinha fazendas que tinham muita coisa de parte técnica, mas não estavam com bons negócios. Então não era isso. Aí eu fui mergulhar em mercado. Nesse momento, assim, eu comecei a estudar muito de tendência de mercado futuro, tendência no Brasil, tendências fora do Brasil, ler um monte de relatório, ter contato com pessoas que trabalhavam com análise de mercado em pecuária no mundo inteiro e interagir com essas pessoas, estudar muito. E aí comecei a dar palestras sobre mercado no Brasil, Brasil afora, até fora do Brasil, numa época fui muito demandado por isso, e isso deu um entendimento do mercado muito grande, muito interessante, e que, de novo, isso é muito importante, mas não era suficiente. O que faz a diferença das fazendas tão diferentes, né? Aí a próxima coisa era, então, são as pessoas que trabalham nas fazendas. E aí você vai olhar a gestão de pessoas, como você contrata, como você treina, como você motiva e tal. E isso já estava muito mais perto do que as fazendas que eram negócios muito mais robustos, muito mais lucrativos, muito mais embasados, fazendas diferentes mesmo como negócio. Só que isso não era completo ainda, né? Tinha mais coisa, né? Que tinha um fator-chave aí que era o dono da fazenda. A pessoa mais importante de uma fazenda é o dono da fazenda, a pessoa que está à frente, né? Porque tudo que ele faz, tudo que ele toca, reverbera. E aí eu fui, em outubro de 2012, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos com um dos meus principais mentores, e eu fui, assim, a minha tarefa era: eu vou voltar desse treinamento com um desenho e com um entendimento de como que eu tenho que montar esse curso que vai formar
esses produtores do futuro. Essa nova era de produtores, essas novas lideranças, esses produtores que fazem o negócio. E aí, uma coisa que me marcou muito também, assim, que não era só com produtores, é que como eu conhecia muita gente no setor, as pessoas me ligavam, me mandavam e-mail com muita frequência, era praticamente a mesma pergunta sempre, só mudava o final. A pergunta era assim: Miguel, você conhece um cara bom pra... E aí falava o cargo, aí falava a função, aí falava a situação. Então, o tempo todo as pessoas estavam me perguntando se eu conhecia um cara bom para fazer alguma coisa. E aí, no determinado dia desse, eu pensei assim: poxa, mas de novo essa pergunta, exatamente essa pergunta, caras bons estão em falta. E aí eu falei isso para um amigo meu, e ele falou: então você vai montar uma empresa de headhunting, né, de recrutamento e seleção? Eu falei: não, porque headhunting é o termo em inglês para caçar, né? São empresas que caçam ou que vão em busca de executivos, de profissionais, de pessoas para trabalhar. Eu não quero ter uma empresa que vai caçar bons profissionais. Eu não quero ter uma empresa que vai caçar pessoas boas. Eu quero ter uma empresa que vai formar pessoas boas. E aí foi a clareza que isso já era a quarta fase, né? Como que a gente vai formar caras bons, né? Como que a gente vai formar pessoas boas para liderar fazendas, para liderar negócios, para transformar fazendas em negócios lucrativos e rentáveis. E isso, no início do Agrotalento, 2014, 2015, 2016, as primeiras turmas, teve um foco muito grande nisso. É uma coisa interessante porque até quando você fala com esses primeiros alunos, eles falam muito dessa parte de quanto eles cresceram como pessoas, de como eles se desenvolveram como pessoas e de como isso teve um impacto profundo no negócio deles. Mas começou em mim e reverberou no meu negócio. Então, teve essa parte de liderança, de produtividade pessoal, de toda a parte de comunicação, de relacionamento com funcionário, com equipe, com pais, com filhos, com parceiros, com pessoas que compram o seu produto, que vendem, que são fornecedores de coisas para você, ou que compram os seus produtos, o que você produz. Todas as pessoas que você interage na vida e nos negócios, você melhorar esses relacionamentos, é muito comum ouvir isso. Até então, eu tinha como uma premissa buscar o crescimento profissional. E eu fui me dar conta, quando eu fui fazer o Agrotalento, que tão importante que o conhecimento técnico é você ter essa capacidade de interagir com o mercado, com as pessoas, com os subordinados. Mesmo tendo já tido uma carreira de multinacional, eu ainda era muito cru e que tinha tantas técnicas fantásticas, mas o que melhorou foi a capacidade de eu interagir com meus sócios, com meus parceiros, e por incrível que pareça, eu jamais imaginei que ia ter uma influência tão grande como teve na relação com meus familiares. Eu era um trator de esteira, morro abaixo, sem freio. Hoje todo mundo não me reconhece o que eu consegui alcançar de tranquilidade, serenidade e conseguir, a minha vida se tornou mais leve, mais tranquila, mais harmoniosa. A relação com meus filhos, a relação com a minha esposa, com meus irmãos, sabe? E eu devo muito isso ao Agrotalento e ao Mastermind, que eu faço parte também desse grupo. A visão de como ver os negócios, entendeu? A capacidade de empreender, a maneira de se relacionar com pessoas, um crescimento pessoal muito acima. E se alguém estiver assistindo, me ouvindo e quiser fazer uma coisa diferente que vai acrescentar muito para a sua vida, acredite, Agrotalento, Mastermind, faz toda a diferença na sua vida pessoal e profissional. Isso foi a quarta fase, né? Não teve a parte técnica, a parte de mercado, a parte de gestão de pessoas e depois a parte do dono em si, né? E aí, de 2018 para frente, comecei a ver, principalmente trabalhando muito com o Mastermind,
né, que é o meu grupo de cliente mais seleto, o meu grupo de clientes que estão mais avançados, que tem negócios mais maduros, que tem negócios maiores, que já passaram pelo Agrotalentos na sua maioria, né, que já tem mais tempo de convivência comigo. Eu comecei a ver o que faltava, qual era o ingrediente, qual era o elemento, qual era o fator que mais faltava para essas pessoas terem negócios ainda melhores. E aí veio a quinta coisa, o quinto fator, que era ter uma estratégia de negócio, que era essas pessoas entenderem do negócio deles como uma engrenagem que funciona toda interligada, que ela pode estar toda desregulada e tem muito esforço, muito barulho, muito trabalho, muito gasto e não tem resultado, ou ela pode estar toda uma engrenagem toda regulada como um relógio suíço, em que com muito pouca energia, com muito pouco esforço, ele funciona de forma com muita maestria, de uma forma, uma excelência muito grande, e isso gera no final, uma satisfação para as pessoas, gera uma vida agradável para as pessoas, com menos estresse, com menos dificuldade, com menos sofrência, né? E com mais resultado, né? Com resultado de negócio, de lucro, de dinheiro, mas também resultado de o que a gente chama de uma fazenda de expressão, né? Uma fazenda que é mais do que uma fazenda de referência, é uma fazenda que expressa quem você é na sua melhor forma. Os seus talentos, suas habilidades, a sua visão de mundo, o seu sonho estão materializados num negócio que roda como um relógio suíço e que gera resultados das mais diversas formas, né? Então, foi de 2018 para cá, foi esse olhar para a estratégia. E uma coisa muito interessante é que a gente hoje está falando de 5 fases, de 5 degraus, de uma escala, e que muitas e muitas e muitas fazendas no Brasil ainda não subiram o primeiro. E a gente está falando de subir esses 5 de uma forma integrada, né? E é por isso que muitas vezes a gente, nos treinamentos, em palestras e imersões, as pessoas têm até uma dificuldade no sentido de, puxa vida, eu nunca ouvi falar nisso. Pessoas que já foram em mais de uma imersão, pessoas do Mastermind, falam assim: Miguel, quando eu vejo as pessoas na imersão de 3 dias que você organiza, que a gente já fez várias e tem sido um modelo que tem dado muito certo, o primeiro dia as pessoas estão tristes, porque elas descobrem tanta coisa e que fica claro e óbvio, né? Porque eu acredito muito numa frase que é: o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Então, quando eles treinam o olhar deles para ver que é essencial ter uma série de coisas para o que eles desejam, o que eles têm como desejo aconteça, que é ter uma fazenda, que eles vão ter orgulho dessa fazenda por múltiplos aspectos, que é uma fazenda bonita, produtiva, rentável e que expressa quem eles são. Para eles terem isso que eles desejam, tem tantas coisas que eles nunca nem ouviram falar, que não é gostosinho, não é fácil passar por essa situação. É um momento ali de coragem e de bravura, de falar: caramba, puxa vida, tudo isso aqui faz muito sentido, só que eu nunca tinha pensado nisso e eu não tenho a menor ideia de como faço. Porque isso aqui é a primeira vez que eu estou tendo contato com essa informação, com esse novo mundo. E aí o mais incrível é que, por mais que seja o primeiro contato, depois que você viu, não tem como desver. Depois que você viu, aí você começa a olhar para a sua fazenda, para as suas relações, para o seu negócio, para o seu trabalho, porque por mais que você seja dono da fazenda, você tem uma carreira de dono de fazenda, que o seu futuro tem que ser maior que o seu passado. Ou pode, né? As pessoas que eu mais admiro são pessoas que, independente da idade, elas estão construindo, sempre projetando e se preparando para que o futuro seja maior do que o presente, do que o passado, que eu possa construir mais coisas. E se você não tem futuro, a sua vida fica muito triste, né? Pessoas que desanimam da vida, ou que se entregam, ou que ficam depressivas, são pessoas que não têm mais um futuro, né? O futuro não é mais empolgante ou motivador. Né? O que você está fazendo hoje, além de entregar os resultados de hoje, te posiciona numa situação, numa posição que o seu futuro vai ser melhor. E hoje isso ainda é mais claro ainda, né? Tem quase 20 anos, né, que a gente começou essa jornada, como as mudanças são mais rápidas.
o quanto a tecnologia está influenciando, o quanto os mercados são super dinâmicos e as coisas mudam tão rápido, como os desafios de ter gente boa trabalhando para você na sua fazenda são enormes, não vão diminuir, vão aumentar. Então assim, está mais complexo, está mais difícil. Então para você ter um futuro melhor, um futuro maior do que o passado, você precisa estar preparado em relação a isso, né? Então isso é uma coisa que é muito inspirador e muito incrível trabalhar com isso, de estar ajudando, né, por estratégias, por ferramentas, por cobrança, né, por desafiar as pessoas, por cutucar as pessoas para que elas tenham um novo olhar para o negócio, fazenda, para que a fazenda seja um negócio mesmo. Então assim, a primeira mudança não é fazer a sua fazenda virar uma empresa. Essa é uma mudança que é só uma consequência. A mudança essencial, a primeira mudança, o que muda tudo, que é o primeiro dominó, que depois que isso vira a chave, tudo muda, é o produtor deixar de ser produtor e virar um empreendedor, virar um agroempreendedor, virar alguém que tem visão de negócio, que tem estratégia de negócio, que tem estratégia pro negócio, tem estratégia para ele. Eu sou o dono da minha fazenda, eu sou o sucessor da fazenda da minha família. Mas ele nunca pensou que ele tem uma carreira como dono, uma carreira que tem o presente, tem o histórico, tem todo o que ele já fez até hoje, mas tem um futuro. E esse futuro pode e deve, e é tão melhor quando ele é desenhado. Quando você faz o design do seu futuro e você projeta isso aí, que é simplesmente a coisa mais importante que você tem, que é a sua vida, né? Como você vai gastar a sua vida. Então, isso é uma das coisas incríveis de ver, que é trazer coisas que são novidade, que são incômodo, porque as pessoas, quando elas têm contato com isso, elas veem o quanto é importante, o quanto muda tudo, o quanto vai fazer toda a diferença no negócio delas, no patrimônio delas, na satisfação delas, na realização delas e até na riqueza. E não só de uma vida rica com dinheiro, mas uma vida rica com realização, com satisfação, com criar uma história, criar um legado, viver o que você acredita, viver os seus valores, viver a sua verdade. O quão é essencial ter isso e o quão eles não têm ainda, o quão eles não têm contato com isso. E ao mesmo tempo é incrível trabalhar com pessoas que muitas vezes nunca tiveram contato com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de informação, e aí elas abraçam isso, abraçam essa mudança, abraçam esse desafio, abraçam esse aprendizado, abraçam essa experimentação de testar, de aprender, de vir perguntar, tá dando errado, não consegui. Ou então compartilhar as coisas que estão dando certo, de estar trocando com outras pessoas, e ao mesmo tempo que quando você deixa de ser produtor e virar agroempreendedor, uma série de coisas que eram verdade para você até ontem não são mais. Você já viu que aquilo é incompleto, insuficiente, é apenas um pedaço do quebra-cabeça que é bem maior. Então você também tem dificuldade de continuar as mesmas conversas que eram interessantes e relevantes ontem, hoje elas não são mais. E aí você vai precisar de uma nova turma, de um novo grupo, de pessoas que entendem do que você fala, que querem trocar sobre isso, que estão sedentas e curiosas e interessadas e dedicadas nesse novo mundo de entender de estratégia, de entender de pessoas, de entender de mercado, de entender de você mesmo. Né? Desenvolvimento pessoal no agrotalento, ele é simplesmente uma ferramenta para você ter um negócio que você construa uma vida mais rica em todos os sentidos. Né? Uma vida que você faz hoje, amanhã e depois coisas que você acredita. Ele me ajudou a trazer um alinhamento do meu propósito para o nosso negócio. Estruturar aquilo, de criar processos, de formalizar as coisas, de levantar números, de montar indicadores, né, em busca de resultados, né, que é a minha vontade. Eu quero ver resultado daquilo. E mais do que isso, mais do que resultado, eu quero deixar um legado. Eu digo que eu consegui
esse propósito, que é de participar desse meio que a minha família sempre esteve presente, né, e que por um momento eu achei que não era meu mundo. Hoje eu entendo que é meu mundo, é a minha essência, é a minha vida e eu vou continuar. Você tem uma fazenda que você vai ter cada vez mais orgulho dela, do mesmo jeito que quando você está na sua fazenda mostrando um potro, um bezerro, uma novilha, uma plantação de soja muito bonita para um amigo seu que está lá te visitando, você mostra um brilho nos olhos, você mostra com alegria, você mostra com orgulho, com satisfação. Olha só, olha esse bezerro. Quando você tem isso da sua fazenda, da fazenda como um negócio, e isso é muito mais de quais tecnologias você está usando. Como que eu faço para minha fazenda estar na agricultura 4.0, que é o termo da moda? Eu estou muito mais preocupado, o meu grande projeto, a minha grande visão, o meu grande foco. Eu não quero uma fazenda 4.0, eu não quero uma agricultura 4.0, eu quero um produtor 4.0. A gente trouxe temas que não são temas comumente falados, mas que o resultado que eles entregam são resultados extremamente desejados. A gente, inclusive, uma das coisas mais legais é de ver famílias inteiras fazendo agrotalento. Tem gente no Mastermind que trouxe a família inteira para fazer. Tem gente que trouxe os amigos, tem gente que trouxe os consultores, tem gente que trouxe os parceiros de negócio, porque eles falam, pô, se esses caras que andam comigo tiverem acesso a essa caixa de ferramenta de como lidar com a parte que ninguém fala ainda, ou pouca gente fala ainda, em que traz resultados em negociação, em harmonia, em governança, em sucessão, em compra e venda, de uma forma muito positiva e que muda totalmente o resultado e também muda totalmente a qualidade de vida, eu quero demais.